Olá, boa noite. Estamos no ar ao vivo com o Câmara Informa de hoje, terça-feira, dia 18 de setembro, dia de sessão ordinária aqui no Poder Legislativo. E daqui a pouquinho a gente já traz, então, os principais projetos que estarão em tramitação aqui no Legislativo. Além, é claro, de outras informações referentes à cidade de Balneário Camboriú. A sessão começa às 6h30 aqui pela TV Câmara. E agora sim a gente vai ao vivo até o plenário vereador Walter Alias, conversar com a repórter Kátia Santos, que já está lá a postos e traz os detalhes para a gente da sessão de hoje, ou seja, da pauta que os vereadores irão deliberar na sessão desta terça. Kátia, boa noite. São quais os projetos que estarão em tramitação hoje, hein? Boa noite, Mari, a você e a todos que acompanham o Câmara Informa. Vamos conhecer, né, os projetos que tramitam na sessão ordinária desta terça-feira. Ao todo são 4 projetos de lei, 15 moções, 7 pedidos de informação. Aliás, corrigindo, 7 indicações e 1 pedido de informação. No total, são 27 propostas. Bastante trabalho nessa noite aqui, Mari. O primeiro projeto de lei ordinária de autoria do Executivo Municipal, em discussão, votação única nesta noite, dispõe sobre a inclusão de ações no plano plurianual do município de Balneário Camboriú para os próximos 4 anos, de 2018 a 2021. As ações que pretendem ser incluídas neste plano é a de proteção costeira e alimentação artificial da Praia Central de Balneário Camboriú, conhecida popularmente aí pelo alargamento da faixa de areia, né, da Praia Central, e também a revitalização do Parque Municipal Raimundo Malta. O segundo projeto de lei em primeira discussão, de autoria da vereadora Juliette Nites, dispõe sobre a proibição de utilização de fogões, fogareiros, botijões de gás, copos de vidro, objetos cortantes e qualquer equipamento que necessite de fornecimento de energia elétrica da rede de distribuição na faixa de areia da Orla Marítima de Balneário Camboriú. O terceiro projeto de lei ordinária, de autoria dos vereadores Aldemar Pereira Bola e também do vereador Walter Baldi, em primeira discussão, estabelece a cassação definitiva dos alvarás de licença e localização dos estabelecimentos do município de Balneário Camboriú envolvidos em crimes de abuso, violência, exploração sexual de crianças e adolescentes. Então, as empresas que tiverem aí, né, envolvimento, qualquer dos seus sócios que estejam na pessoa jurídica lá, envolvimento em crimes de abuso ou violência sexual de menores, né, crianças ou adolescentes, a proposta desse projeto é que seja, né, o estabelecimento seja cassado, né, o direito de estar com o estabelecimento aberto em função de ser um local aí que o proprietário pode usar para estar aliciando menores também. O quarto projeto de lei ordinária, de autoria do vereador Marcelo Achute, em votação única nesta noite, dispõe aí, alterando artigos da lei número 1335 de abril de 1994, sobre a regulamentação do transporte turístico por via marítima, fluvial e terrestre de Balneário Camboriú. Então, esses são os projetos de lei que tramitam na casa nesta noite, né, Mari? Colocando ali, além dos 4 projetos de lei, então, as 15 moções, os 7 pedidos de informação, deixa eu até olhar aqui, 1 pedido de informação e 7 indicações. Eu vou corrigir, porque eu já falei no começo ao contrário, vou falar certinho agora. São 4 projetos de lei que tramitam na casa essa noite, 15 moções, 1 pedido de informação e 7 indicações. Tá certo, Kátia. Daqui a pouquinho você já retorna, então, do plenário, vereador Walter Alias, trazendo outras informações ao vivo aqui do Poder Legislativo e também da cidade de Balneário Camboriú. E a gente volta a falar, então, da Câmara, porque últimos dias para se inscrever no curso sobre legislação municipal, promovido, então, pelo Poder Legislativo. Esse curso será realizado na próxima semana, no dia 26 deste mês, a partir da 1h30 da tarde, aqui no plenário da Casa. E poderão se inscrever vereadores e servidores das câmaras que fazem parte da ANFRE e também a comunidade. Vale ressaltar que a inscrição deve ser feita apenas pelo site softcan.com.br/inscrição. E o preço da gasolina é o maior cobrado no Brasil em todos os tempos. Dessa vez, o reajuste foi de 0,98% e a maioria dos postos já adotou, então, esse novo reajuste. Segundo a Petrobras, o aumento do dólar é um dos fatores, então, para este reajuste. E nas sessões de terça e quarta-feira passada, os vereadores desta Casa Legislativa aprovaram 2 projetos de lei. E entre as propostas está a Lei de Diretrizes Orçamentária Anual, a LDO.
Na sessão de terça-feira passada, foi aprovada a redação final do projeto do Executivo que institui o Balneário Camboriú Criativo. O texto estabelece que o BC Criativo atue por meio de um conselho gestor, com o objetivo de acompanhar a implantação de políticas públicas para o fortalecimento da economia criativa na cidade. Já na sessão de quarta-feira passada, foi aprovado o projeto do Executivo que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2019. A chamada LDO é o elo entre o Plano Plurianual e a Lei Orçamentária Anual e é o instrumento legal que determina as diretrizes para a elaboração do orçamento do município. Logo após o término da sessão ordinária, o plenário realizou uma reunião extraordinária em que aprovou a redação final do projeto, que segue agora para a sanção do prefeito municipal. Ainda na noite de quarta-feira passada, também foi entregue uma moção de congratulação de autoria do vereador Patrick Machado, do PDT, para o professor Edson Vilmar Nunes, pelas vitórias da Banda Caique no 32º Campeonato Regional de Bandas e Fanfarras, realizado na cidade de Gaspar. Tá, então o resumo das sessões de terça e quarta-feira passada aqui na Câmara. E agora a gente fala de cultura, porque Balneário Camboriú cedia Mostra de Artes. O evento ocorre na próxima sexta e também no sábado, no Teatro Municipal Bruno Nitz, a partir das 8 horas da noite. O ingresso é gratuito e poderá ser retirado então na bilheteria do teatro. E Balneário Camboriú também cedia acampamento Farroupilha. Música tradicionalista, comida típica, gaúcha e danças folclóricas são algumas das principais atrações do 6º acampamento Farroupilha, que começou na semana passada e segue até o próximo domingo, dia 23. Só para você ter ideia, cerca de 40 mil pessoas são esperadas então para este evento. Durante todo o evento, a organização espera então que mais de 40 mil pessoas prestigiem então o 6º acampamento Farroupilha. E atenção condutores, uma multa que não visa a arrecadação de recursos e também não gera pontuação na carteira de motorista. O vereador Patrick Machado, do PDT, quer instituir aqui em Balneário Camboriú a multa moral. Os detalhes a gente acompanha agora na reportagem de Rafaela Dalago. Elas são instituídas legalmente por leis federais, estão sinalizadas por placas e pinturas no chão. Costumam estar posicionadas em todas as ruas e próximas de áreas de movimento e serviços básicos, como mercados e farmácias. As vagas de estacionamento reservadas a pessoas com deficiência e idosos são uma realidade, mas nem sempre são respeitadas. Para os condutores de veículos que param nessas vagas sem serem idosos ou deficientes físicos devidamente identificados com o cartão, o resultado pode ser uma multa gravíssima de aproximadamente R$ 300 e 7 pontos na carteira de motorista. Mas além da tradicional multa de trânsito, Balneário Camboriú poderá ter também a multa moral. A proposta é do parlamentar Patrick Machado, do PDT. Seria mais ou menos o modelo, Rafaela, de uma multa normal que a gente ganha, né? Só que ela não exonera o motorista, é mais por uma questão de ela educar, né? Chamar a atenção dele que o local onde ele estacionou, ali é de direito da pessoa idosa ou da pessoa com deficiência. A multa moral deverá ser colocada sobre o para-brisa dianteiro ou traseiro do veículo, ou então entregue diretamente ao infrator. Essa multa não interfere e nem prejudica a aplicação de legislação de trânsito pelas autoridades competentes. A princípio, né, ela será dada o direito às pessoas do Conselho. Até porque a gente não pode simplesmente chegar e entregar para todos, né, Rafaela? Tem a questão que tem que se prestar atenção ali se há o cartão, né? Se a pessoa na qual estacionou ela não está carregando, né, uma pessoa com deficiência ou uma pessoa idosa, então tem todos os fatores que tem que ser prestado atenção, né? A princípio será para os conselhos da pessoa com deficiência e da pessoa idosa. Bastante interessante a multa moral aqui em Balneário Camboriú. O projeto do vereador Patrick está em análise nas comissões aqui do Legislativo. E a gente retorna novamente até o plenário para voltar com a Cátia e também a participação do vereador Bola, que tem um projeto em tramitação aqui na casa e inclusive essa proposta está na pauta de hoje. Não é isso, Cátia?
Exatamente, Mari. Na pauta de hoje, então, como você disse, tem um projeto do vereador Aldemar Pereira, o Bola, do PSDB, e também, né, esse projeto em parceria com o Walter Baldi. O projeto está em primeira discussão e estabelece a cassação de alvarás e também da licença de localização dos estabelecimentos situados no município de Balneário Camboriú que tiverem qualquer um dos seus sócios envolvidos em violência sexual ou abuso, né, contra crianças e adolescentes. Vereador, explica para a gente qual que né, o porquê e qual é o contexto total desse projeto que o senhor e o vereador Baldi estão propondo. Boa noite. Boa noite. A princípio, né, este projeto tem o objetivo de coibir qualquer tipo de violência sexual contra a criança ou adolescente. E principalmente porque ele se originou neste ano, o ano passado, após ser descoberto que um dono de supermercado no bairro Jardim Yacht Club, em frente à escola Yacht Club, Jardim Yacht Club, já tinha 8 boletins de ocorrência por algum crime sexual. Então esses crimes sexuais, eles são praticados e as pessoas não fazem nada. Enquanto tem o boletim de ocorrência, tudo bem, né? A gente não pode fazer nada porque o vereador não pode legislar sobre crime. Mas, a partir do momento que tramitar em julgado uma decisão judicial, né, de um processo sobre isso, então que essa pessoa seja retirada. A prefeitura, no seu poder de polícia, que já existe previsto em lei, que ela pode dar o alvará e pode caçar a qualquer momento um alvará de construção, um alvará comercial, que é no caso, né, a qualquer momento, se acontecer alguma coisa que seja grave, danoso à sociedade, à comunidade ou patrimônio histórico. Neste caso, é uma violência contra a criança e adolescente. Por isso que eu fui buscar, junto comigo, com a autoria do projeto de lei, o professor Walter Baldi, que entrou nesta casa como vereador, suplente, mas agora está efetivo, e é professor universitário, né, em Balneário Camboriú, de Direito Constitucional. Então, porque tem muitas coisas que é ligada à Constituição, aos direitos humanos, e que essa lei precisou, então, passar por uma regulamentação total. Então, ela está pronta para ser apresentada hoje aos vereadores e, numa segunda oportunidade, ir à votação, mas o nosso objetivo é fazer com que a violência contra a criança e adolescente na cidade de Balneário Camboriú, praticado por donos de estabelecimento comercial, que a criança vai lá, o adolescente vai até o estabelecimento comercial, quer dizer, é uma armadilha pronta, funcionando, legalizada, no meio da sociedade, levando em risco os seres em formação, né, que é o que a gente tem que proteger segundo os estatutos, a criança, o adolescente e o idoso. E as mulheres, que são também pessoas vulneráveis. Então, se nós temos um risco eminente, né, e isso já aconteceu, em outras oportunidades, já tem um histórico e há um julgamento, uma condenação, o que a gente tem que fazer? Caçar o alvará, ou essa pessoa sai da sociedade, sai fora do estabelecimento, né, ficam os sócios, ou então fecha-se o estabelecimento, caça-se o alvará. Seria uma forma de coibir que essa pessoa tivesse um ponto, um lugar para atrair essas vítimas, essas crianças, de uma forma mais fácil para iniciar uma comunicação, seria isso? Desmanchar a armadilha. É uma armadilha no meio da sociedade para atacar e violentar, né, os direitos ou a integridade dessas pessoas, crianças, adolescentes, mulheres ou idosos. Aqueles que podem se defender, que têm que se defender, ou chegam a não se defender, né, também tem. Praticou o ato ilícito, a prefeitura terá o poder de polícia para ir lá e caçar o alvará e fechar o estabelecimento. Ok, vereador, obrigado pelas suas informações. Mari, tá aí então, né, as informações do vereador Bola sobre esse importante projeto de proteção aí à criança e ao adolescente, punindo aí o infrator. Tá certo, Kátia, muito obrigada a você. E a gente também agradece a participação do vereador Bola, um dos autores desse projeto, junto com o professor Walter Baldi, explicando um pouquinho melhor dessa proposta, que estará então em análise na sessão de hoje, terça-feira. E a gente retorna falando de cultura, porque hoje, terça-feira, tem Cineclube no Teatro Municipal Bruno Nitz. O filme Garota Sombria Caminha pela Noite será exibido no teatro a partir das 7h30. A entrada é gratuita. A exibição faz parte do Cineclube, com curadoria
do SESC. E ainda sobre cultura, a cidade de Balneário Camboriú cedia a terceira edição da Feira do Livro. É uma feira que irá ocorrer do dia 1º ao dia 7 de outubro na Praça Higino Pio. Além da venda de exemplares, o evento contará com um bate-papo com escritores e contação de histórias. Mais uma vez, então, a cidade de Balneário Camboriú sediando a tradicional Feira do Livro. Neste ano, este evento será realizado então do dia 1º ao dia 7 de outubro. E agora a gente vai falar novamente do Poder Legislativo, porque vereador suplente assume uma cadeira aqui na Câmara. A gente confere os detalhes agora na reportagem. Ele é empresário, natural de Itajaí e foi empossado como vereador na sessão da última terça-feira. Luiz Carlos Chaves Júnior prestou o termo de compromisso, entregou seu diploma expedido pela Justiça Eleitoral e a declaração pública de bens à mesa diretora. Em seguida, assinou o livro de posse e presença e fez seu pronunciamento assumindo o mandato legislativo. Tão importante quanto estar representando a minha família, o sobrenome que eu carrego, é poder estar nessa casa aqui representando parte da sociedade. Foram 690 votos e que tenho responsabilidade de cada um de poder empenhar aqui o termo de compromisso e a promessa em que eu fiz de legislar em favor desses eleitores. Além de familiares e amigos do vereador que prestigiaram a cerimônia de posse, o prefeito municipal, Fabrício de Oliveira, também usou a tribuna para parabenizar o parlamentar empossado. Eu fico muito feliz em ver a democracia fortalecida na tua vinda aqui, que representa essa parcela. Na verdade, você, de maneira institucional, não estava na Câmara de Vereadores, mas você sempre esteve, porque os vereadores que aqui chegaram também com o seu trabalho, né? Aqui está o Walter também, na mesma situação, aqui está o Teco, e os demais vereadores titulares, que tão importante quanto você nesse momento, vão poder dar essa contribuição valiosa a Balneário Camboriú. Chaves Júnior, do PSB, assumiu uma cadeira no Legislativo no lugar do vereador Lucas Gotardo, também do mesmo partido, que ficará licenciado por um período de 30 dias. Tá, então a gente conversou com o vereador na semana passada aqui no Câmara Informa, dando as boas-vindas. O parlamentar, que é empresário, estará aqui no Poder Legislativo nos próximos 30 dias. E foi protocolado aqui na Câmara, nesta segunda-feira, o projeto de lei que propõe a redução de 30% dos cargos de livre nomeação, que atualmente somam 327 no Executivo. Esse é um projeto que estabelece, então, uma nova estrutura, diminui cargos comissionados e moderniza o organograma da administração municipal. Esse é um projeto, então, que foi protocolado nesta Casa Legislativa e irá tramitar, então, nas comissões aqui da Câmara antes da votação. Um projeto importante que irá trazer, então, benefícios ao Executivo, já que com a redução, então, dos cargos comissionados, a Prefeitura irá economizar. E nesta semana, o Sistema Municipal de Empregos de Balneário Camboriú, o SIME, está com 66 vagas abertas. Destas, 20 são para atendente de uma rede de fast food aqui na cidade. Só lembrando que o SIME fica na Avenida dos Estados, número 156, no bairro das Nações. É necessário, então, que o candidato apresente no ato, então, da sua entrevista no SIME a carteira de trabalho. E agora a gente vai falar novamente do Setembro Amarelo, porque é uma campanha realizada então no mês de setembro em todo o Brasil. O Poder Legislativo também aderiu com algumas ações e o Jornal da Câmara preparou algumas reportagens especiais sobre o tema. E nessa terceira reportagem, então, sobre a prevenção ao suicídio, vamos abordar o mundo dos adolescentes. Por que o número de suicídios aumentou tanto nessa faixa etária e o que fazer para prevenir essas situações? A reportagem é de Kátia Santos e Fernando Aragão. A fase é delicada. A transição entre a criança e a vida adulta normalmente traz com ela muitas dúvidas. Sonhos, frustrações, mudanças físicas, emocionais, paixões não correspondidas. Confusões que fazem com que muitos adolescentes cheguem ao mais alto nível de desespero. Uma fase difícil, uma fase que ocorrem muitas coisas ao mesmo tempo agora, assim, né? Seja no corpo, seja na mente do adolescente. Isso ocorre
em segundos, ocorrem mudanças muito bruscas. E essas mudanças internas acabam refletindo em mudanças externas e às vezes, pode-se dizer que muitas e muitas vezes o adolescente ele não consegue lidar com isso. Aliado à dificuldade do adolescente de se abrir, de ter em quem confiar, das famílias também acabarem não valorizando muito esse comportamento adolescente, só criticando ou colocando de lado, isso tudo é um problema que vira uma grande bomba, vamos dizer assim. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, o suicídio já é a segunda maior causa de mortes entre jovens e adolescentes no mundo. A primeira é a violência. Mas afinal, o que está acontecendo? Como pais e professores podem ajudar? Para este psicólogo, a solução está no diálogo. Os pais precisam, não falo que podem, precisam falar com seus filhos. A gente precisa ter todos os dias, sabe? Se eu trabalho o dia inteiro, se eu tenho as minhas dificuldades e tal, mas eu tenho que estipular pelo menos 1 hora de conversa diária com meu filho, sabe? Isso é fundamental. E a escola, porque o adolescente e o jovem acabam passando a maioria do tempo nas escolas, a escola precisa dar um espaço para falar sobre isso. O Felipe concorda que a fase realmente é difícil e sem a ajuda dos pais fica ainda mais desafiadora. Ele acredita que os adolescentes precisam primeiro se sentirem compreendidos. É claro que um pai vai querer cobrar o filho de algum jeito, mas a cobrança com amor, a cobrança com carinho, com afeto, querer saber mesmo o que está acontecendo com a cabeça do adolescente, querer saber o que está acontecendo com ele. Porque os pais eles têm muito uma visão de, ele só estuda. Mas será que ele só estuda mesmo ou será que quais problemas que ele passa? Normalmente os filhos eles se revoltam com os pais porque não tem uma base familiar, né? Porque não tem um vínculo, não tem uma amizade com os pais. Isso gera que os filhos colocam expectativas nos amigos de fora e acabam sendo influenciados ou rebeldia dentro de casa ou não querer estar perto dos pais, porque os pais trabalham muito ou não dão tanta atenção para os filhos. Eu creio que a forma de aproximação dos pais com filhos hoje em dia é sentar e conversar, sabe? O diálogo resolve muita coisa. Falar com o filho por que ele está passando por aquela situação, se isso pode gerar uma depressão, sabe? Cuidar mais do filho, amar ele e não simplesmente criticar pelo que ele está passando. O Lucas sentiu isso na pele. Ele não conheceu os pais e na adolescência esse vazio fez falta. Ele passou por uma grande crise de depressão e chegou inclusive a pensar em suicídio. Mas foi justamente sendo sensível à dor do outro que ele encontrou forças para lutar contra a doença. Um determinado dia eu estava na escola e um professor ele estava chorando assim na hora do recreio e eu fui conversar com ele. E nesse momento eu estava com depressão, né? E em 15 minutos ele me contou a história dele e eu comecei a chorar e eu percebi que a história dele era muito pior do que a minha. Era muito mais difícil do que a minha. Então eu entendi que a minha dor não é a maior dor do mundo. Existem pessoas que têm uma dor maior do que a minha e que de certa forma eu poderia ajudá-las. Hoje, ele estuda psicologia, dá palestra sobre o tema nas escolas e é líder de um movimento com mais de 400 adolescentes em uma igreja local. Nas reuniões, sempre em pauta o acolhimento e o amor ao próximo. Eu, de certa forma, decidi não ficar dentro da minha casa esperando com que as coisas mudem. Eu decidi fazer a diferença. E, através disso, eu comecei a falar a respeito da vida, né, de vida, a respeito de qualidade de vida. E esses adolescentes foram, de certa forma, ajudando outros adolescentes e a gente criou uma rede, né, de ajuda, de amor, de relacionamento que tem feito a diferença aqui na nossa cidade. O Felipe é um dos adolescentes que faz parte do grupo. Ele conta a diferença que essa aceitação fez na vida dele. Todas as minhas amizades que eu tive antes daqui, todos me colocavam para baixo de algum jeito, todos me zoavam de algum jeito, me falavam para eu ser de um jeito que eu não era, faziam eu meio que vestir máscaras para eu acobertar quem eu era, porque em busca de aceitação. E adolescente que mais quer nessa idade, tipo, sabe, da faixa dos 12 aos 16, é aceitação, é se sentir em algum lugar que
seja a casa, seja um lar mesmo. Até mesmo um abraço, que é uma coisa que é simples, mas quando eu cheguei aqui, eu fui abraçado. Tipo, um abraço, literalmente um abraço, me fez sentir muita coisa, me fez sentir acolhido, me fez sentir como se alguém me amasse de verdade. Para Carol, o apoio dos pais é fundamental. Os adolescentes hoje em dia eles buscam refúgio em drogas, em coisas assim, para se sentirem mais perto, né, de um prazer ou alguma coisa assim. E eu creio que os pais precisam dar atenção para isso, sabe? Às vezes o seu filho dentro de casa está fazendo algo e você não sabe, porque você não senta para conversar com o seu filho. E a falta do diálogo faz isso, sabe? Traz uma falta de relacionamento. Eu acho que os pais precisam sentar e conversar com os filhos, dialogar com eles e entender o lado deles também e de que forma podem ajudar. Tá, então a terceira reportagem especial da série Prevenção ao Suicídio. E foi velado hoje aqui no plenário da Câmara de Vereadores o corpo do presidente do Conselho Municipal de Saúde aqui da cidade, Luiz Fernando Michels Brito. Luiz morreu ontem em decorrência de problemas cardíacos aos 61 anos. Ele foi presidente da Associação de Moradores do Centro e também da União das Associações de Moradores de Balneário Camboriú. A cerimônia de sepultamento ocorreu hoje no cemitério São José, na cidade de Blumenau. E agora a gente fala de esporte porque a cidade de Balneário Camboriú conquistou 11 medalhas nos Jogos Abertos de Santa Catarina, o IJASC. A competição encerrou no domingo. Foram 4 medalhas de ouro, 1 de prata e 6 de bronze. A cidade encerrou o IJASC em 9º lugar na competição. E Blumenau é a cidade, então, vencedora do IJASC deste ano. E agora a gente vai trazer os detalhes da previsão do tempo para esta quarta-feira. Nesta quarta-feira, áreas de instabilidade vão voltar a provocar chuva sobre o estado do Paraná. E uma nova frente fria avança em alto mar ao largo da região sul do Brasil. Por isso, o litoral dos 3 estados da região sul do Brasil tem alerta para ressaca e mar agitado ao longo do dia. O alerta é para temporais sobre a região oeste do Paraná. Nas demais áreas do estado do Paraná, incluindo a capital Curitiba e todo o norte e oeste de Santa Catarina, terão um dia com bastante sol, mas ao longo do dia a nebulosidade vai aumentando e pancadas de chuva podem ocorrer no fim da tarde com moderada a forte intensidade. Nas demais áreas do estado de Santa Catarina, incluindo a capital Florianópolis e todo o estado do Rio Grande do Sul, vão ter um dia com bastante sol, mas ele aparece entre nebulosidade em algumas áreas. A mínima prevista em Porto Alegre é de 15 graus, 12 graus em Curitiba, máxima de 27 graus em Porto Alegre e 28 graus em Florianópolis. Tá, então os detalhes da previsão do tempo para esta quarta-feira. E com essas últimas informações, a gente encerra esta edição do Câmara Informa, te convidando a continuar conosco, acompanhando a programação da TV Câmara, porque na sequência tem a sessão ordinária de hoje, terça-feira, dia 18 de setembro. A gente volta a se encontrar amanhã em mais uma edição do Câmara Informa. Uma ótima noite para você.